A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos em Cristo. Sou o pastor Paulo Henrique e este é o canal da Palavra. Hoje nós vamos estar estudando um pouquinho acerca da eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Nós vamos estudar a predestinação à luz das Escrituras Sagradas. A lição é a lição de número 3. Nós vamos estar lendo aí o texto áureo, que se encontra em Efésios, no seu capítulo 1, no versículo 4 e 5, que diz: como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E em nós predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, sendo segundo o beneplácito da sua vontade. Agora aqui nós vamos destacar a verdade prática. A verdade prática que diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. É muito importante aqui nós destacar essa verdade prática. Aqui na verdade prática nós temos uma predestinação, ela é condicionada, né? Observa, os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Ou seja, estes são os eleitos e predestinados. Isso não é uma predestinação fatalista, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Ela é condicionada em prevalecer em Cristo. Observe bem que ali está dizendo: predestinou para a salvação se creriam e perseverariam na fé. O que o nosso ponto central da lição aqui vai nos dizer? O que o ponto central aí da nossa lição vai dizer? Ponto central: a eleição segundo a presciência de Deus. O que é presciência de Deus? O que é presciência de Deus? Quer dizer que Deus sabe de antemão quais pessoas creriam em Cristo e seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Isso quer dizer que Cristo, né, que Deus criou, isso não quer dizer que Deus criou uns para a salvação e outros para a perdição, né? A presciência não é um ato decretivo de Deus, não é um decreto. Já já nós já vamos falar um pouquinho sobre a predestinação a partir de uma escolha, né? A partir de uma escolha. Então, nesse estudo aqui, nós vamos aprender um pouquinho acerca da predestinação. Vamos fazer aqui agora a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios, no seu capítulo 1, versículos de 4 ao 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, o qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas
da sua glória. E ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade segundo o beneplácito que propusera em si, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí está a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe. E aqui os tópicos, né, específicos aqui, as referências que nós temos que alcançar. O primeiro tópico é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E constatar que a predestinação bíblica relata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então aqui no primeiro tópico dessa lição, nós vamos aqui aprender que em quem fomos escolhidos. É isso que está dizendo, é isso. Olha lá. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Em quem somos escolhidos? Eleição de vida. E aqui abaixo, nesse primeiro item aqui, nesse primeiro parágrafo do item 1, em quem fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Jesus. Por isso é a mensagem, né? Ela é cristocêntrica. Todos os que estão em Cristo são escolhidos para a salvação. É uma escolha. Então é uma escolha a qual nós devemos fazer. E nós fomos escolhidos em Cristo. Aqui está dizendo, por isso ela é cristocêntrica. Né? Cristocêntrica. Ou seja, são escolhidos para a salvação através de uma escolha. O segundo item aqui, ele vai nos trazer em que tempo se deu a escolha. Tá aqui, ó. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo, ou seja, é uma escolha de Deus na sua eternidade. Deus é eterno. E a salvação é um projeto de Deus na eternidade. Os irmãos observam aqui em que tempo se deu a escolha. Aí o comentarista coloca aqui, antes da fundação do mundo. Agora, o terceiro parágrafo aqui, o terceiro ponto da eleição divina. E qual é essa finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, para que tivéssemos uma vida com Deus, uma nova postura, um novo estilo de vida. É uma vida de propósito, uma vida com Deus. Né? Ninguém é eleito se não tiver unido a Cristo pela fé. Ninguém consegue ser eleito se não tiver unido a Cristo pela fé. Então nós somos, né,
unidos a Cristo pela fé e decidimos andar em novidade de vida. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. O item 2 aí vai falar acerca, o item 2 aqui, vai falar acerca das condições dessa eleição, né? Que as condições para a eleição torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Ou seja, a salvação ela está disponível para todos. Jesus consumou a nossa salvação. Porém, ela se manifesta na vida de cada um de nós através do arrependimento e fé. Jesus consumou a nossa salvação na cruz do Calvário. E isso se materializa na vida de cada um através do arrependimento e fé. O item 3 vai dizer vida santa e irrepreensível. Deus nos chamou para a santidade. Paulo vai enfatizar que precisamos ser santos e irrepreensíveis diante dele. No grego, ogis, que significa ser separados do pecado. Outra palavra aqui, amomos, que significa sem defeito, irrepreensível, ou seja, uma vida inteiramente dedicada a Deus. É óbvio que o sem defeito aqui nós não estamos falando de alcançar uma plenitude de perfeição. Isso necessita de uma busca constante nossa, de nossas vidas diárias para com Deus. A plenitude da perfeição, nós como Igreja de Cristo, só iremos alcançar quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, né? E nós aí então morar com ele na glória. Quando fala vida santa, irrepreensível, né? Fala de uma vida em constância com a verdade, com a Escritura e com a palavra de Deus. Agora aqui nós vamos aqui falar um pouquinho do item 4. Aqui, ó. Item 4. O item 4, ele vai dizer a nova vida dos eleitos. A nova vida dos eleitos. O propósito de Deus é que tenhamos um estilo de vida, né? O comentarista aqui vai dizer somente com a presença do Espírito Santo. É ele que capacita o crente para esse novo estilo de vida. Sem a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos viver um novo estilo de vida. Novo estilo de vida, nós só passamos a ter ele quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo. É ele que capacita o crente para viver um novo estilo de vida, né? Ser crente não é somente professar fé. Ser crente também nós precisamos ter um estilo de vida. Uma opção que às vezes a pessoa, o indivíduo faz para viver de alguma forma. Tem várias formas de estilo de vida. Por exemplo, as pessoas que vivem num estilo de vida como vegano. Os irmãos já ouviram falar do vegano? O vegano é aqueles que se alimentam de alimentos que nada vem ser oriundo de animais. Leite, ovo, carne. Um vegano, ele vai só se alimentar de coisas que não são oriundas de animal. Ele optou por viver um estilo de vida diferente, né? Aquele que gosta, por exemplo, de um estilo de vida, os que gostam de rock, ele se incorpora para viver naquele estilo de vida. E desta mesma forma, o crente em Cristo, ele deve viver um estilo de vida
em Cristo, como Cristo viveu, andar em novidade de vida, viver o Evangelho, é mudar o nosso comportamento, né? Nós escolhemos servir a Jesus. É mudança de comportamento, são mudanças de hábitos, a nossa forma de falar, a nossa forma de proceder, a nossa forma de agir com as coisas, isso sim vai mostrar então um novo estilo de vida, né? E trata-se também de um processo contínuo de santificação até glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui o segundo tópico. Predestinados para filhos de adoção. No item 1 aí, no item 1 aqui, ó, a mãozinha aqui, ó, passando a mãozinha aqui, nesse item 1, a predestinação, né? A predestinação. O significado é determinar antes. Antes. Não é um ato decretivo de Deus. Deus não predestina sem que haja uma escolha. Ou seja, não é um ato decretivo de Deus. Deus não vai predestinar ninguém, alguma pessoa, sem que haja uma escolha. Para nós entender um pouco melhor o que o comentarista aqui está querendo nos ensinar, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. O que diz a palavra do Senhor? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, e tu e a tua descendência. Ou seja, essa predestinação, ela está ligada a uma escolha. Ela nunca vai ser fatalista, né? Ela nunca vai ser fatalista, mas ela está ligada a uma escolha. O comentarista vai nos falar sobre a nossa predestinação pela fé, né? A predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus. Isso é a presciência, que é o conhecimento prévio. Ele sabe de todas as coisas. O conhecimento prévio de Deus é isso. Ele conhece todas as coisas. Isso faz ele conhecer os que serão predestinados. Não quer dizer que Deus interfira na predestinação, mas ele, pela sua presciência, ele sabe os que serão predestinados à salvação. Pois bem, vamos aqui agora no item 2. Item 2. E vai falar filhos por adoção. No contexto romano, não era um contexto judaico, só para os irmãos aqui compreender a colocação, não era num contexto judaico, mas num contexto romano, grego. Poderia ser adotado um escravo. E quando esse escravo era adotado, ele passava a fazer parte da família. Isso não era um contexto judaico, né? O grego, romano. E quando este escravo ele era adotado, incluía todos os direitos que aquela família tinha, né? Então, inclusive até mesmo a herança. Ou seja, o que nós temos que aqui entender? A adoção, ela nos dá direito, mas também gera responsabilidades. Enquanto o sujeito é escravo, ele cumpre deveres. Quando ele passa a ser, né, ele é adotado a fazer parte da família, também há responsabilidades, né, que recaíam sobre ele. Essa pessoa, ela passa a assumir responsabilidades da adoção. Não é uma opção de Deus que só nós teremos direitos, né?
Muitas pessoas acham que nós somos agora adotados por Deus, somos filhos de Deus e nós agora passamos a ter só direito. Não, mas gera também nós responsabilidades. Responsabilidades. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. No item 3, no item 3 aqui vai nos falar, no item 3 aqui, ele vai nos falar acerca dos privilégios da adoção. Privilégios da adoção. E eu quero só aqui focar com os irmãos em um ponto sobre o privilégio da adoção. Os irmãos observam aqui, ó, que está escrito Abba Pai. Abba Pai. Os privilégios da adoção. Abba Pai quer dizer paizinho. Quem chama, né, de paizinho aponta aí uma intimidade. Nós não tínhamos intimidade. Nós não tínhamos essa intimidade. Esse é um dos privilégios de sermos adotados. A adoção, para nós compreender, ela restabelece a comunhão direta com Deus. A adoção restabelece a intimidade, né? Então, em Cristo foi restaurada a nossa intimidade com o Pai. Esse aí é um dos privilégios da adoção. Aqui no tópico 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação. No tópico 3, o item 1 vai falar o seguinte: predestinação e salvação. Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, vai dizer a palavra de Deus que Deus declarou no Éden que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E após o pecado de Adão no Éden, Deus destinou toda a raça humana à salvação em Cristo. Romanos, no capítulo 16, versículo 20, vai dizer: "O Deus de paz, que em breve esmagará debaixo de nossos pés a Satanás." Ou seja, ele disse lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém, inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Da semente da mulher lhes pisará a semente da serpente. Isso que Deus fez em Cristo. Jesus, desde o Éden, ele predestinou todos à salvação em Cristo. Então não é uma predestinação fatalista, ou seja, uma vez salvo para sempre. Uns são predestinados para a salvação, outros são predestinados para a perdição. Não é isso. Todos nasceram para a salvação em Cristo. Todos foram predestinados para a salvação em Cristo. Glorificado é o nome do Senhor. E aqui, para nós finalizarmos esta lição, aqui a palavra do Senhor. O comentarista aqui, no item 2 do tópico 3, vai dizer predestinação e o amor. O comentarista escreve que a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ou seja, nós já comentamos isso na aula passada, né? Não foi um erro de percurso à igreja, né? Se caso os judeus aceitassem a salvação, aceitassem o Messias, eles seriam
nós seríamos alcançados pelos judeus, porque eles seriam a nação evangelizadora. Nós falamos sobre isso aí, sobre a lição passada. Então não é um plano emergencial, né? Nós somos salvos em amor pela bondade de Deus sobre as nossas vidas. Esta é a manifestação do seu amor por todos nós. Ele nos amou. Ele nos amou. Então aqui ele nos revela o seu amor, a sua bondade para com todos os povos. Amém? Que Deus em Cristo assim abençoe os irmãos. Sempre aqui nós vamos estar disponibilizando as escolas bíblica dominical. Espero que os irmãos aí venham ter um bom aproveitamento. Nós tivemos muita dificuldade esse mês de conseguir as revistas, né? Mas se os irmãos tiverem interesse, também dá para baixar no celular. As lições, por exemplo, eu paguei R$ 5,99 e consegui baixar pelo celular para estar estudando, para estar nos enriquecendo da palavra da verdade. Este é o canal da palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Tenha um bom aproveitamento e fique na paz. Deus te abençoe.